A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e versículo 37, que nos diz o seguinte: E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Amados e amadas em Cristo Jesus, a passagem que lemos está inserida em um contexto maior que vai tratar acerca da cura da filha de Jairo. A Bíblia vai afirmar, os evangélicos tratam a respeito deste episódio, que Jairo era um principal da sinagoga. Olha, amados e amadas em Cristo Jesus, a sinagoga era um local em que foi criado pelos judeus após a destruição do templo de Salomão, e este local fora criado para que nele todos os sábados fosse lida, melhor dizendo, a Torá, fosse lido os livros que compunham o Antigo Testamento. E as sinagogas foram criadas com este fito de que pudessem ler a Torá todos os sábados. Amados e amadas em Cristo Jesus, só pertenciam às sinagogas quem era judeu. Quem era estrangeiro jamais poderia pertencer à sinagoga dos judeus. E aqui Jairo era um dos principais da sinagoga. Traduzindo para os nossos dias, é como se Jairo fosse um dos diretores, fizesse parte da diretoria da sinagoga. Ora, lógico, se Jairo era um dos principais da sinagoga, era uma figura eminente, era uma figura conhecida, era alguém que detinha certa fama e notoriedade aquela época, a época de Jesus. E Jairo procura a Jesus dizendo: a minha filha está acometida de enfermidade. Olha, amados e amadas em Cristo Jesus, pelo plano de Jairo, certeza absoluta, Jairo já havia ouvido falar de Jesus, das curas que Jesus realizava, das curas que Jesus fazia. E quando ele vai até Jesus, a menina, a sua filha, encontrava-se doente, acamada e enferma. Amados e amadas em Cristo Jesus, e Jesus então dirige-se até a casa de Jairo, mas uma grande multidão o segue. Costumamos dizer e afirmar que dentre a multidão que seguia a Jesus, haviam três classes de pessoas. Primeiro, haviam os curiosos. Naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha jornal, naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, mídias sociais, nada disso havia naquela época. Então, as notícias naquela época eram algo que causava polvorosa na sociedade, causavam certo pavor na sociedade, expectativa na sociedade, deixavam a cidade empolvorosa, melhor dizendo. E ali, amados em Cristo Jesus, as curas que Cristo realizava atraíam a atenção de muita gente que iam como curiosos para ver Cristo realizar milagres. Havia ainda, dentre a multidão que seguia a Cristo Jesus, aqueles interesseiros, só estavam com Cristo ou andavam com Cristo durante um certo tempo, ou seguiam a Cristo por conta do interesse em receber algo de Cristo Jesus, uma cura, por exemplo. Lembro-me da passagem dos 10 leprosos, eram 10 leprosos. 9, quando foram curados, foram embora, sequer voltaram para dizer obrigado, tchau e bênção. Apenas um retornou para agradecer a Jesus, e este a Bíblia vai afirmar e vai dizer que era samaritano. Havia ainda dentre a multidão que seguia a Jesus aqueles que amavam segui-lo, aqueles que, não obstante, recebessem de Deus dádiva ou bênção, estariam seguindo-o pelo simples, puro prazer de seguir ao Mestre, de adorá-lo, aleluia, de render louvor a Cristo, de estar com o Mestre, de ouvir seus ensinamentos. Amados e amadas em Cristo Jesus, aleluia, e uma multidão estava com Cristo Jesus ali, quando ele ia a caminho da casa de Jairo.
Todavia, amados, em Cristo Jesus, a certa altura, quando Cristo ainda estava a caminho da casa de Jairo, alguém vem até Jairo, que encontrava-se, ao que se acredita, próximo a Jesus, dizendo: não importune mais o mestre, a tua filha já não está mais doente, mas a morte a levou, a morte deu cabo de sua vida, a doença evoluiu para a morte. Olha, amados em Cristo Jesus, muitos poderiam dizer como estes que foram até Jairo: não incomode mais o mestre. É como se Jesus fosse limitado, tivesse apenas poder para curar, ressuscitar jamais. Mas não conheciam o poder do nosso Jesus, não conheciam o poder do nosso Deus operando através do seu Filho amado Jesus Cristo. E ali então, Jesus não se incomoda com esta notícia e segue até a casa de Jairo. Eu creio que Jesus, melhor dizendo, vai dizer a Jairo, versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aleluias, tão somente creia. Pode até ser que a situação pela qual você enfrenta, pela qual você passa, fugiu ao teu controle, fugiu à tua direção, ao teu controle momentâneo, mas ainda está no controle do meu Deus. Quem sabe o problema que você enfrentava multiplicou, dobrou o tamanho. A onda bravia tornou-se maior, mas fica tranquilo, Deus ainda está no controle da situação da tua vida. E se Jesus está no controle da situação da tua vida, certeza absoluta, bonança se fará. Receba esta palavra profética em nome de Cristo Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, o melhor para mim e para você é termos Cristo como nosso Salvador, é termos Cristo como nosso aliado, é termos Cristo como nosso amigo, é termos intimidade com nosso Jesus. Pois ainda que a luta seja ferrenha, mas nós estaremos olhando não para o vento, não para, melhor dizendo, para o mar, não sentindo os efeitos contrários do vento como Pedro sentiu. E então, no momento, olhou para a tempestade, para o mar bravio e começou a se afundar. Mas olhe somente para Jesus. Não permita que a luta, a dificuldade, o problema pela qual você enfrenta tire o teu foco, tire a tua visão dos céus. Não permita jamais. Quantos que ao tirar o foco dos céus, ao mirar nos problemas, caíram de um padrão de conduta espiritual. Mas Deus quer que eu e você permaneçamos nele, olhando fitos nele, não para o problema ou para a dificuldade, mas olhando somente para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amados e amadas em Cristo Jesus, Jesus então dirige-se à casa de Jairo. E o versículo que eu li, ele vai chamar 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para junto com a mãe e o pai da menina, que era Jairo, entrar no quarto onde encontrava-se a moça, e então ali, aleluia, dizer Talitá cumi, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Milagre por Cristo operado. Ora, mas creio que os 12 discípulos de Jesus estavam ali. Ele chama apenas 3, que eram Pedro, Tiago e João. E isso o Senhor me mostrou em uma interpretação. Jesus tinha, certa feita, 70 discípulos. Todavia, um de seus discursos, 58 acharam pesado e foram embora. E quando Jesus vê isto, olha para os de seus discípulos, os 12 que ficaram, e lhes pergunta: quereis vós também ir embora? Pedro, tomando a dianteira a palavra, disse: para quem iremos nós?
Tu tens palavras de vida eterna. 12 discípulos então ficaram com o mestre. Muitos não aguentam o discurso, aleluia, bíblico. Muitos não aguentam a doutrina. Muitos não aguentam a luta, a provação, a tribulação. E no primeiro vendaval caem. No primeiro vendaval desmoronam. No primeiro vendaval desistem de lutar. Mas não podemos desistir jamais, amados e amadas em Cristo Jesus. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança para mim e para você. Lembro-me de Jó dizendo, salvo o melhor juízo, capítulo 28, dizendo que há esperança para a árvore, ainda que for cortada, aleluia, mas ao cheiro das águas brotará e dará novamente os seus frutos. A esperança para mim e para você, enquanto houver fôlego de vida, há esperança para nós. Lembro-me de Jó dizendo, capítulo 13, versículo 15, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Espera nele, confia nele, aguarda nele, creia nele, porque o que ele prometeu, ele irá cumprir na tua e na minha vida para a glória do santo e glorioso nome dele. Amados e amadas em Cristo Jesus, Jesus ficou com 12 discípulos, mas dos 12 discípulos, apenas 3 faziam parte do círculo íntimo de Jesus. E esses 3 tiveram, aleluia, testemunhos tremendos para poder contar. Os 3 estavam com Jesus quando dissemos aqui, este entrou no quarto, na casa ali de Jairo, e orou para a menina, e viram o milagre, a menina ser ressuscitada pelo nosso Cristo Jesus. Os 3 estavam com Jesus no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Quando Jesus se transfigura, no grego vai dizer metamorfose, se transforma. Ao seu lado aparecem Moisés e Elias, e com ele falavam. Pedro, extasiado, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, disse, bom é, mestre, que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, porque tamanha era a glória de Deus, que Pedro jamais queria se ausentar dali. Apenas os 3, Pedro, Tiago e João, malgrado fossem 12 discípulos de Jesus. Apesar de 12 discípulos de Jesus, mas apenas 3, Pedro, Tiago e João, foram com o mestre no Getsemane, quando ele foi orar nos momentos finais, antes de ser preso, condenado à revelia e morto. E Lucas vai dizer que Jesus chorou, Jesus, melhor dizendo, suou, teve suor de gotas de sangue, e apenas 3 presenciaram a aflição do mestre, que foi a agonia do mestre antes do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que foi Pedro, Tiago e João. O Senhor me deu uma revelação aí, não basta fazer parte do discipulado, não basta fazer parte dos 12, não basta sermos membro, ter a carteirinha de membro, nada disso basta, apenas isso não basta, melhor dizendo, se não fizermos parte do círculo íntimo de Jesus, se não formos íntimos do meu mestre, do nosso Deus, se não tivermos intimidade na oração, na comunhão, no partir do pão, no jejum, na leitura da palavra, não haverá milagres, não haverá sinais, não haverá prodígios, se não fizermos parte do círculo íntimo de Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, se milagres não acontecem na tua vida, reveja a tua posição como crente, aleluia, e faça parte hoje do círculo íntimo de Cristo Jesus, e milagres com certeza você terá, milagres com certeza você verá, milagres com certeza você terá como testemunho para a glória de Jesus. Medite nesta palavra, fique nesta palavra e tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.